É um pássaro que está virado para frente e ele olha para trás. E aí o provérbio desse símbolo é volte e pegue, né? Que é para você seguir em frente, mas nunca esquecer o que te fez, né, chegar aqui. O meu nome é Camila Zarite, eu tenho 31 anos, eu sou gaúcha, moro no Rio de Janeiro há 12 anos. Eu começo a adentrar mais tecnicamente dentro da arte em várias expressões, não só no teatro e na música, mas também na contação de história e agora com as artes visuais, que são esses trabalhos em adinkras que eu desenvolvo atualmente. Eu acredito que a gente tem um trabalho de memória muito importante dentro das favelas, dentro das organizações sociais. O movimento negro, ele é praticamente isso, preservação da memória. Como que a gente cria novas coisas sem fortalecer o que já existe, né? Então, muito mais do que a gente pensar em novas possibilidades, eu acho que fazer um mapeamento de tudo que já existe e fortalecer essas entidades é muito importante. É óbvio que a gente tem uma massificação da cultura, né, que está vigente nesse projeto societário em que a gente está, desde que o Brasil é Brasil, de querer se formar um ideário do que é o brasileiro, do que é a cultura brasileira. Então a gente teve aí um processo de marginalização de muitos movimentos, como o samba, como o funk, como o rap, que eu utilizo muito nas minhas contações de história, para justamente falar sobre memória, né? Falar que como às vezes a gente tem esse imaginário de que não existe nada sólido, né? E existem muitas organizações, muitos quilombos, muitos movimentos que estão guardando e cultivando essa memória do passado e preservando uma memória positiva para o futuro, né? Como eu trabalho diretamente com as crianças, eu também trabalho com essa perspectiva de futuro. Então, enraizar dentro do pensamento brasileiro que a gente não é só o que fizeram da gente, né? E sim o que a gente já era muito antes do processo de escravidão. Ninguém atendeu. Toque, toque, toque. Acho que não tem ninguém em casa. Desce montanha, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha. Gostava de usar o seu adê, a sua coroa de ouro, cheia de penduricalhos também em ouro, e na ponta, ouro em formato de búzios, como a princesinha era vaidosa. Oxum tinha uma... Então, a gente agora, né, falando em educação, a gente tem aí duas leis, né, vai falar do ensino dos povos originários e história da África também, né. Todas as histórias, né, os itãs que vêm da África, eles são ensinamentos, né? Então eles são formas de educar através da história. Seja pelos povos indígenas, né, que estão o tempo inteiro querendo demarcar suas terras, e seja pelos povos negros que estão o tempo inteiro também querendo resgatar os seus terreiros, tendo o direito de fazer, de ali dentro ter a sua cultura manifestada sem que ninguém de fora intervenha. E eu acho assim, que se a gente for olhar para trás, infelizmente a gente está num bom lugar, né? Não estamos onde a gente quer, mas nunca houve um passo atrás, assim, né? Dos movimentos que lutam. Pelo contrário, sempre houve essa massificação, esse genocídio e que está em voga para esses dois povos, justamente por eles não se calarem. Justamente por eles, né, estarem aí dizendo a que vieram e por que vieram, e por que são diferentes e por que querem continuar sendo diferente dessa cultura branca que eles tentam a todo pano trazer para dentro do Brasil, né? Essa luta contra isso, para mim, é um grande resgate de memória e uma grande luta para a preservação de patrimônio. Esse grupo que eu participava, de contadores de história, ele tem um nome, ele tem um símbolo, adinkra. Cada símbolo representa um provérbio de ensinamento, né? Então, quando eu começo a estudar e começo a pensar em que nome eu vou dar para minha marca, e aí eu chego na Coconã, que é o símbolo que é
o pé de uma galinha, né? Do provérbio que a galinha pode até pisar os seus filhotes, mas ela não os mata. Então é um símbolo de disciplina, né? Disciplina maternal. Quer dizer, é um conselho aos pais para que não mimem os filhos. Então, pensar essa simbologia no Brasil, né? E como eu falei, a gente passa por vários lugares no Brasil e a gente vê esses símbolos. Esses símbolos, eles foram moldados nas grades dos grandes prédios por mãos negras, né? Num período onde falar era muito difícil, né? Onde se expressar era muito difícil e onde, às vezes, as pessoas não tinham a mesma língua, né? Não falavam nem português e nem a língua uns dos outros, porque vieram de espaços, de lugares diferentes. Então, como um símbolo pode unificar e fazer com que todo mundo entenda aquilo, né? O provérbio dele é: me ajude e deixe eu te ajudar. É um símbolo que fala muito sobre a interdependência, né? Fala muito sobre a gente ajudar o próximo e entender que a gente também precisa de ajuda, que a gente não vive sozinho. E aí esse símbolo para mim ele é fundamental. Eu sempre converso muito dele com as crianças, porque é essa coisa da gente ter uma gentileza com o outro e aprender que a gente também pode pedir ajuda, né? Porque eu acho que o Ocidente ensina a gente a ser muito individualista, né? Ser muito egoísta e achar que a gente pode tudo sozinho, e na verdade a gente é social, a gente é um ser social, a gente precisa socializar, a gente precisa estar em comunidade para ter plenitude nas nossas potências, né? Os Adinkras, eles trazem uma coisa que para mim é fundamental, que é nivelar a oralidade, né? O Adinkra, a cultura Khan, ela vai falar exatamente isso, que quando a gente fala demais, a gente pode se perder, né? E a oralidade, ela fala que a palavra é muito importante. Então, quando a gente fala, quando um contador de histórias fala, tudo que ele fala é muito levado em consideração. Então, a gente não pode falar demais, né? A gente tem que saber o que a gente fala, principalmente para criança. Eu preciso ensinar coisas que as crianças vão aproveitar, que elas vão se enxergar, vão se sentir pertencentes àquilo também, e vão poder dizer, cara, eu sou de lá, entendeu? Eu sou de lá, isso é parecido comigo. Eu tenho um lugar de onde eu vim, né? Porque ao tempo inteiro tentam dizer que a gente veio da escravidão. E eu ao tempo inteiro tento dizer que não, né? Que nossa história, a África é o berço da humanidade. Então a gente não pode corroborar para essas mentiras prevalecerem. Penso isso.